Glória a Deus. Quantos acharam, digam glória a Deus. Vamos ler em nome de Jesus a partir do versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel. Como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, te peço, a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Você pode glorificar a Deus por essa palavra, sempre se glorificando a Deus, exaltando a Ele, porque não é quem prega, não é quem canta, não é quem dirige, não é quem toca, não é quem está aqui na frente. Quem fala é a própria palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. E quando o Senhor falou no meu coração sobre o Vale de Jaboque, eu tenho várias campanhas com várias pessoas. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Preste atenção aí na palavra. Amém? E por ter várias campanhas, nenhuma dessas campanhas, o Senhor falou comigo sobre isso, sobre o Vale de Jaboque. Muitas pessoas entram numa luta com Deus e muitas das vezes ela sai machucada, ela sai ferida, mas ela sai com a sua vitória. Ela sai com a sua vitória. Alguém chamado Jacó acaba lutando com Deus, mas ele prevalece no meio da luta, porque ele falou: Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. Eu só saio daqui com a minha vitória. Eu só saio daqui com a minha bênção. Eu só saio daqui quando o Senhor vier e me entregar a vitória. Foi falando aqui pela missionária Joane, né, na oração. E eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor mais uma vez confirma a tua palavra. E Jacó, todo mundo, muita gente conhece a história dele, porque já desde o ventre ele lutava contra o seu irmão Esaú. A Bíblia declara que a sua mãe, Rebeca, ela tem a sua gravidez, e o Senhor fala com ela: ó, vou te dar, tem 2 crianças dentro do teu ventre, e dentro do teu ventre vai vir 2 nações. E igreja do Senhor, acontece verdadeiramente o que Deus fala, ao que Ele propôs dentro da vida dela, dentro daquelas crianças. Só que o menor, ele vai ser maior que o menor, que o primogênito, no caso, era para ser o primeiro. Mas Jacó vem e segura. Na hora de sair ali, ele segura os pés do seu irmão e ele vem. E a Bíblia declara que existe uma guerra já naquele lugar. Vira para o teu irmão e fala assim: existem guerras que Deus já te concedeu desde o ventre da sua mãe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas eu quero falar para você nessa noite, que se Deus prometeu que essa guerra vai ser vencida, ela vai ser vencida desde o ventre da tua mãe. Porque quem te deu a vitória, a certeza da palavra, a confiança continua sendo Deus, e Ele dá a última palavra. Porque Ele é Deus. E Ele fala isso com aquela mãe. E hoje foi declarado aqui que alguém está grávida. Dá glória a Deus aí. Quem está feliz com a vida daquele homem? Somos felizes, né? Porque é uma gestação que está aí. Estamos falando disso agora. E a Bíblia declara que os 2, eles nascem, nação e nação. Só que o maior servirá o menor. A Bíblia declara isso, que o primogênito era para ser Esaú. Só que ao longo dos anos, aquelas crianças vão crescendo.
E a sua mãe, eu tenho que falar isso aqui, que a Bíblia não declara, mas de acordo com o que está escrito dentro da palavra do Senhor, ela sabe o que vai acontecer na vida de Jacó. Ela sabe o que Deus tem na vida de Jacó. E o que é mais interessante é que hoje eu me pego dentro da minha casa falando com o primogênito. E eu falei, Senhor, o Senhor continua falando. Porque Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Na palavra dEle não volta vazia. A palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre. E a Bíblia declara que eles vão crescendo. Esaú é peludo, ele é caçador, e ele começa a caçar. Jacó já fica mais dentro de casa. Imagina os dois filhos, se você tem dois, né? Quem tem mais de um, levanta a mão aqui. Quem tem mais de um filho? E você percebe uma diferença de um para o outro muito grande, não é? Cada um é de um jeito, uma qualidade, um defeito. Cada um tem suas características. E a palavra, o nome Jacó, ela já tem o nome escrito suplantador, que quer dizer aquele que é enganador. Só que lá, esse nome, ele tem uma característica muito forte. Lá, os nomes têm uma característica muito forte. Quando eles dão um nome para alguém, eles estão olhando a característica daquele nome. Vira para o teu irmão e fala assim: o teu nome está escrito lá no céu. Deus te conhece desde que você nasceu. Deus conhece a sua história. Deus conhece o tempo que Ele tem com você. E Ele quer fazer coisas grandes na tua vida, porque Ele tem uma promessa sobre ti nessa noite. E Ele há de entrar com providência. A Bíblia declara que Jacó, igreja, ele resolve pegar a primogenitura pelos braços. Foi ele que Deus falou comigo. Tem gente que quer dar ajuda para Deus, meu pastor. Deus está falando assim: eu vou te dar algo, eu vou fazer algo na sua vida, eu vou te dar um casamento. Aí a pessoa, eu vou falar. Deus fala assim: eu vou te dar um casamento abençoado. A pessoa não espera, pega aquilo que Deus não mandou dar. Meu Deus. Deus fala assim: ó, eu vou te dar o melhor dessa terra. Você não espera. Tem pessoas que querem pegar a bênção com o próprio braço. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: sou eu quem te guardo, sou eu quem te guio, sou eu que dou palavra sobre você. Então não use o teu braço, porque Ele vai cumprir com a tua palavra. Jacó, ele resolve passar à frente daquilo que Deus falou. Só que a sua mãe ajuda. Isso é que é mais triste, porque ela sabia que na vida de Jacó ia acontecer. Irmão, quando tem que acontecer algo na nossa vida, acontece. Não fica tentando dar ajuda para Deus, que não vai dar certo. Deus não precisa da nossa ajuda, não. A gente tem que servi-lo, adorá-lo, continuar buscando a face de Deus, orar, ler a Bíblia, jejuar, ter uma vida de santidade com Deus. O resto Ele faz. A Bíblia declara: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é para pegar com o próprio braço. Jacó resolve pegar com o próprio braço aquilo que era para ser dele. E a Bíblia declara que o seu pai, olha só, chamou muito minha atenção essa palavra. O seu pai estava cego. Ele estava com uma enfermidade, algo que estava assolando pela idade que ele tinha. E ele faz o quê? A mãe faz o quê, igreja? Resolve falar assim: não, Jacó, presta atenção. Jacó, olha, o seu pai pediu para que Esaú caçasse um animal, trouxesse, fizesse para ele, que ele vai abençoá-lo. Só que eu imagino que ela falou para ele assim: Jacó, é a sua vez, porque Deus falou que ia dar para você. A Bíblia não fala isso. Eu entendo isso, porque ela fala assim: ó, eu vou preparar, eu vou deixar você peludo, eu vou deixar você como Esaú, e aí você vai chegar lá e vai ser o quê? Abençoado. Só que Esaú, ele chega, está com fome antes, não é? A Bíblia não fala que ele chega cansado, com fome, e ele vende a primogenitura dele por um prato de lentilha? Ele faz isso antes. E aí, quando ele faz isso, a Bíblia declara, a gente fica se perguntando assim: tadinho de Esaú, não é? Você fica com pena quando pensa que Esaú, ele tinha passado para Jacó e não tinha noção
Hebreus capítulo 12, versículo 16, fala que ele sabia e ele se entristeceu por conta disso. Ele se entristece porque ele sabia que ele desprezou a sua bênção. Vira para o teu irmão nessa noite e fala assim para ele: não despreze a tua bênção. Não, seja profeta de Deus na casa. Pega ele com a forte aí, com a sua mão forte, e fala: não despreze aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, Ele te deu, é teu. Não jogue fora em nome de Jesus. Ele faz isso, ele vende a sua primogenitura. Então Jacó, ele já tinha isso, já tinha essa palavra de Esaú. E aí ele vai e faz tudo aquilo que a sua mãe incentiva ele fazer. Ele vai lá e recebe as bênçãos. Só que o seu pai, ele percebe, porque a voz era diferente, mas o pé estava lá. E ele fala: é você mesmo, Esaú? Ele diz que é. Ele mente, porque ele é enganador. Ele gosta de fazer as coisas erradas. Sabe que aquela pessoa que ela vive no meio do cristão, ela nasce no meio da vida cristã, ela nasce no meio da família cristã, mas ela não é cristã. Ela não conhece a Deus. Jacó não conhecia Deus. Jacó ouvia falar o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele ouviu falar quem era Deus. Ele não tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia declara que ele, passando tudo isso, ele é abençoado. Mas Deus também permite. Deus também permite que a bênção chegue sobre ele, meu pastor. Só que aí vem o que? O medo. Esaú vai me matar. Esaú quer me pegar, ó. Ele resolve o que? Fugir. Vou fugir. Quem fica? Você ficaria? Eu não ficaria. Fez besteira, coisa errada, mentiu. Olha quanta coisa Jacó faz, igreja. Ele mente para o seu pai. Ele erra contra Deus e contra os seus. A bênção poderia vir, mas ela poderia vir de lado certo, mas ele escolhe o lado errado para ser abençoado. A Bíblia declara que Jacó, ele vai embora, a sua mãe o incentiva a fugir, vai para a casa de Labão, chega lá, ele conhece a sua esposa, a qual ele queria para casar. Eu vou chegar na palavra, no Vale de Jaboque. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Só que quando a gente faz aqui, tem um ditado popular que faz o que aqui se faz, aqui se paga. Não tem um negócio desse? Diga amém se alguém entende, né? Não é isso, igreja. É porque tem frutos que a gente vai gerar e vai colher. Tem coisas que a gente vai colher que é bom. O Senhor fala sobre colher coisas boas e coisas ruins através da consciência daquilo que eu escolho. A escolha dele é mentir. A escolha dele é roubar a bênção antes mesmo dela chegar, porque tinha uma promessa sobre a vida dele. A escolha dele continua sendo fugir, porque ele estava com medo da morte, porque seu irmão queria matá-lo. E ele chega numa casa em que ele depara com uma menina linda. Olha para o seu irmão aí do seu lado e fala assim: ó, Jesus faz tudo perfeito. Jesus faz tudo perfeito. Só que aí ele olha para Labão. Labão, quero casar com a sua filha. Você me dá ela como esposa. Jesus está olhando, igreja. Todas as coisas que nós fazemos nessa terra, o Senhor está vendo. E tudo que nós fazemos, nós vamos colher. E a Bíblia declara que ele começa a trabalhar durante 7 anos para ter a vida de Raquel. Olha que lindo, apaixonado. Cadê os apaixonados aí da glória a Deus? E poucas pessoas são apaixonadas, hein? Estão amando então, da glória a Deus. Os casados aí, não é verdade? Então, ele olha para ela: quero casar, vou trabalhar. 7 anos trabalhando ali, ó, duro, sol a sol. Tá achando que é fácil? É. Você que tem filho aí, tem filho, ó, daqui a uns anos vai ter que casar aí, ó. Tem que estar de olho bem aberto. E Labão, nada espera, nada de bobo, é esperto. Ele fala assim: ó, você trabalha para mim 7 anos que eu te dou ela para casar. Só que aí Labão é o quê? Ele engana também. Ele fala assim: ó, no dia do casamento o ano passa. Ele passou 7 anos e fala assim: toma ali aí, porque ela é mais velha. Ele tem que trabalhar mais 7 anos, quem conhece a palavra aí, para poder ter quem? Raquel.
14 anos. Ao total, a Bíblia declara que ele fica na casa de Labão 20 anos, meu pastor. 20 anos trabalhando, 20 anos colhendo para Labão, 20 anos produzindo para um cara que era o pai das esposas dele e que crescia e produzia, porque o Senhor tinha profetizado sobre a vida dele algo que ia acontecer. Quando Deus fala para você que você vai ser bênção e você, onde você botar a mão, vai ser abençoado, igreja, receba isso. Receba isso. Porque Jacó, ele veio ser para abençoado, igreja. Ele veio receber coisas que veio lá de Abraão, da terra de Abraão, da vida de Abraão. Não era em vão que Jacó estava ali vivendo. Só que o Senhor permite coisas acontecerem nas nossas vidas. Algo que era para ele ser abençoado ali, ele teve que fugir da terra que ele deveria ser abençoado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 20 anos de trabalho. Ele fala, agora eu vou embora. Eu vou embora porque eu já trabalhei muito. Vou pegar meus filhos, vou pegar as minhas esposas, vou embora. Chega de Labão, chega de trabalho para Labão. Vou levar o que é meu, porque a Bíblia declara que ele acaba conseguindo algumas coisas lá também, e ele vai embora. E aí eu entro na mensagem. Ele chega no ponto em que ele precisava chegar. Jacó não conhece a Deus. Deus até se apresenta para ele lá atrás em uma escada, não é verdade? A Bíblia declara que ele deita a sua cabeça numa pedra e ele começa a ver uma escada, anjos subindo e descendo, e Deus fala com Jacó. Só que quando ele chega no vale de Jaboque, ele está com medo. Não tem o medo dele lá de morrer? O medo volta, porque ele sabia que teria que se encontrar com seu irmão Esaú. Vira para o teu irmão e fala assim: às vezes você vai bater de frente com algo que você não espera, e isso pode ser o seu medo. Tem coisas que vai querer te paralisar. Tem coisas que vai fazer você pensar: por que eu vou voltar lá? Por que eu tenho que ir naquele lugar? Deus está mandando. Deus está falando assim: eu quero que você entre agora no vale de Jaboque. Eu quero que você entre lá, porque lá vai haver mudança na sua vida. Eu quero que você entre no vale de Jaboque, que lá eu vou me apresentar a você. Eu quero que você entre lá, porque lá verdadeiramente você vai conhecer quem é Deus. Eu quero que você entre lá para você ter uma intimidade comigo. Eu quero que você entre lá, porque lá você vai ver a minha mão. Você vai ter que lutar comigo e você vai ver quem verdadeiramente é Deus. O vale de Jaboque, ele representa algo para a gente nessa noite. Representa cicatrizes, representa coisas que você vai ter que vivenciar, vai ter que lutar, vai ter que guerrear, mas vai conquistar no nome de Jesus. Você está entendendo? O vale de Jaboque tem mudança. O vale de Jaboque tem realização. O vale de Jaboque tem solidão, tem momentos difíceis, tem tristezas, tem orações, tem clamor. Por quê? Porque você está com todos os teus no vale de Jaboque. A Bíblia declara que ele passa todo mundo para o outro lado e ele fica sozinho ali. Quando ele passa todo mundo para o outro lado, ele pensa assim: não, vou ficar aqui passando isso aqui essa noite. Porque filho de cristão, ele entende que tem que orar. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Filho de cristão entende que é a palavra, mas não vive a palavra. Filho de cristão sabe quem é Deus, já ouviu falar, mas não sabe quem é Deus na vida dele. Esse é Jacó. Ele ouviu falar, mas ele não tinha intimidade com o Pai. Ele não tinha se convertido, ele não tinha mudado. Porque herança, ter bens materiais, você pode até ter, mas não ter a presença do Eterno muda muito na sua vida.
contigo nessa noite, no Vale de Jaboque. Tem pessoas que precisam passar momentos sozinhos. Ai, Deus, eu vou falar. Porque precisa ter uma guerra com Deus para entender quem é Deus na vida dela. Precisa ouvir Deus falar assim: entra na guerra comigo. Entra na guerra comigo, eu quero ver você de madrugada se fortalecendo, ouvindo a minha voz. Porque você precisa guerrear com Deus, senhora. E tem gente que não entende isso. Tem gente que vai falar assim: ah, eu não quero entrar no Vale de Jaboque, não. Eu não quero entrar porque lá eu vou sair ferido. Mas vai sair com a vitória. O Vale de Jaboque, ele representa muitas coisas para nós. Vira para o teu irmão e responde assim para ele. Pergunta assim para ele: o que te representa nessa noite o Vale de Jaboque? O que representa para você? Jacó não conhece a Deus. Jacó só ouviu falar. Foi criado. Veio de uma geração que serviu a Deus, que viu grandes coisas, mas ele precisa desse real encontro com Deus. A Bíblia declara que toda a sua família passa. Ele ouve falar antes que 400 homens estão vindo com Esaú. Ele pensa que eu vou morrer. Segunda vez, vão me matar. Esaú quer me pegar. 20 anos se passaram, igreja, e ele continua com medo de morrer. Por quê? Porque não continua vivendo aquilo que é para viver. O que é para viver, o que Deus tem para ele, precisa de mudança. Só que como é que muda? Quando existe uma estratégia, algo que eu preciso ter. Eu preciso ter uma atitude. Eu preciso ter uma ação. E Deus está falando assim: eu estou te dando uma oportunidade hoje. Vale de Jaboque está aqui. E você precisa de mudança. Se você precisa de mudança, agarra essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Ele manda todo mundo. Manda presentes antes para Esaú. Fala assim: ah, aqui está o teu servo. Sabe por quê? É preciso às vezes reconhecer que está errado. É preciso voltar atrás. Às vezes é preciso voltar atrás nas palavras. É preciso voltar atrás em atitudes que foram tomadas. É preciso reconhecer que está errado. E ele reconhece isso. Quando ele fala isso para Esaú: ó, o teu servo manda esses presentes. Ele reconhece que está errado. Tem reconhecimento aqui nessa noite. Reconhecer que está errado não quer dizer que você é inferior a nada. Deus está reconhecendo que você reconhece que precisa de um cuidado, precisa de mudança. Quando você reconhece que está errado, fala assim: não, Senhor, eu preciso de mudança. Aí Deus vai te levar no Vale de Jaboque. Ele vai falar assim: eu vou te deixar sozinho aí. Eu vou te deixar sozinho porque você precisa verdadeiramente conhecer quem sou eu. Eu vou te deixar sozinho porque a gente precisa ter um tete-a-tete, precisa ter uma conversa junta. Porque quando você fez tudo que eu não mandei você fazer, você fez tudo errado. Eu não estava ali. Porque a promessa de Deus, quando Ele está, não precisa mentir, não precisa enganar, não precisa falar o que não é para falar. Porque Deus, Ele promete e Ele cumpre. E o pior de tudo é que pessoas vão junto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A sua família estava junto. A sua mãe estava junto no erro. E o seu pai é enganado. Jacó, enganador. Só que Deus ainda está olhando para Jacó. Deus, Ele não tira o olho de você. Deus não tira o olho de mim. Deus, Ele é zeloso. Ele cuida, amando. Ele continua amando, cuidando, zelando. Porque Ele é Deus. E Ele dá muitas coisas para ver você na casa dele. Uma delas foi Jesus Cristo que Ele deu. Seu único filho. Você entende isso? Jesus morreu na cruz por mim e por você. Igreja, quando eu ouço isso, eu me alegro, eu exalto a Deus. Porque se não fosse Ele, nós não teríamos oportunidade. Oportunidade de reconhecer que estamos errados. De reconhecer que Jesus é Deus. E que o seu amor é infinito. É uma palavra pesada dizer que Jacó é enganador. Não quer dizer que a igreja é enganadora.
Mas quero dizer para você nessa noite que precisa de reconhecimento daquilo que errou. E reconhecer o erro não é fraqueza, é humanidade, é se humilhar diante de um Deus vivo que pega você pela mão quando reconhece que errou e fala assim: Senhor, eu reconheço que eu errei, me aceita de volta, ou se eu ainda não vi, me aceita hoje em nome de Jesus. Porque Jacó, quando ele vai para lá ficar sozinho, aí sim ele faz um clamor, ele faz uma oração, ele ora a Deus. No momento de solidão, no momento de dor, no momento de fraqueza, no momento de medo, ele resolve orar. Ele resolve falar com Deus: Deus, eu estou com medo, eu estou passando isso, meu irmão está vindo para me matar, minha família está lá do outro lado, Senhor, seja comigo. Ele reconhece e resolve orar. Vira para o teu irmão e fala assim para ele nessa noite: seja profeta de Deus, fala assim: reconheça hoje, Deus está te dando uma oportunidade de reconhecer algo que só você tem com Deus aqui nessa noite, porque o amor de Deus continua, Ele continua nos amando, Ele continua nos guiando, Ele continua salvando, liberando, curando, Ele continua, mas precisa reconhecer. Você não está voltando atrás não, irmão. Reconhecer é um passo à frente, porque você vai passar pelo vale de Jaboque. Reconhecer é você declarar para Deus tudo que você está vivendo e que você está errado, que você precisa amar dele, que você precisa do amor dele. Isso é verdadeiro. Deus quer ouvir isso da sua igreja. Entende isso? Reconhecimento do erro. Reconhecer que está errado. Senhor, me perdoa, eu fiz isso, está assim, desse jeito, na minha casa está desse jeito, eu e minha esposa estamos assim, os meus filhos estão assim. Senhor, eu reconheço, me perdoa, Senhor. E ele vem. Aí ele vem para a guerra. Mas quando ele vem para a guerra, ele vem para guerrear. A Bíblia declara que aqui é o próprio Jesus. É chamado de teofonia, né, meu pastor? É quando Jesus vem. O anjo é o Senhor ali guerreando com Jacó. A Bíblia declara que passa a madrugada toda. Tem aquela pessoa que ora de madrugada? Dá glória a Deus aí, quem é da madrugada. E tem pouca gente orando de madrugada. Eu vou começar a orar aqui para pessoas se acordarem. A obreira querendo sabe o que é isso? Que eu orava e ela ficava acordando de madrugada. Igreja, Deus, quando Ele quer guerrear, Ele quer mudança com a gente. Ele quer que você passe pelo vale de Jaboque. Pode até passar com cicatrizes, com dores, mas vai passar vencedor. Ele tem uma vitória para você. Ele tem uma conquista para você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca disse para você que a sua promessa já foi vencida, como vence algumas coisas, as datas de alguns alimentos. Não, a sua promessa não tem validade. Meu Deus, não tem validade. De uma promessa na vida de Jacó, tem na tua vida também. Passe pelo vale de Jaboque, mas ore a Deus. Aí você vai dizer lá na frente assim: ó, eu venci. Está até machucado aqui. Estou até andando com a perna, né, enfaixada, machucada. Porque ele se machuca, né? A Bíblia declara que existe ali, é tocado na coxa dele ali, ele tem a marca. É para quê? Para ter certeza que o Senhor tocou. Aí você vai sair dali com a certeza da vitória. Deus, Ele vai te tocar no tempo certo. Só que no meio disso tudo, a Bíblia declara que Ele aceita o quê? Eu sou salvo, eu quero a salvação. Não é bem material, é a conversão, é a mudança, é a atitude, é coisas que você fazia no passado que você pretende não fazer mais hoje, porque você passou pelo vale de Jaboque. É reconhecer que você falou para Deus: Deus, eu fiz tudo isso lá atrás, mas hoje eu não faço mais e nem quero fazer mais, porque eu reconheço que o Senhor é Deus. O Senhor trouxe a salvação para a minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa.
ficar da mesma forma quando passa. Vira para o teu irmão. Tem gente que não gosta, né? Vai falar toda hora. Seja profeta de Deus. Profetiza, vou falar sobre isso aqui. Profetiza sobre ele nessa noite. Seja profeta de Deus, fala assim, ó. Após o vale de Jaboque, vai ser diferente. Vai ter mudança. Vai ter salvação. Você vai ver em nome de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus. Tem mudança, igreja. Não dá para viver da mesma maneira quando se passa pelo vale. Você pode ter até medo de encontrar Esaú lá na frente, porque está com 400 homens. Está com pessoas e você está com medo do que vai acontecer lá na frente. O medo, ele vai querer te paralisar, sim. Mas você vai entender que Deus é na tua vida. Você vai entender que quando você estava lá sozinho orando, Deus continuava vendo, mesmo antes lá no futuro, no passado, no presente. Ele não te abandona.